Graça e paz, graça e paz, aleluia. Graça e paz, sejam bem-vindos, vão entrando. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Santo. Aleluia. Graça e paz. Sejam bem-vindos, bem-vindas, vão se acomodando, pegando as vossas Bíblias. Quem puder já abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, que hoje faremos a nossa penúltima leitura do livro de 1 Coríntios. Amém? Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos dar uns minutinhos para mais pessoas entrarem, amém? Aleluia. Ontem lemos o capítulo 14, falamos sobre os dons de profecia, falamos sobre o dom de profecia, falamos sobre o dom de línguas, né? Ou variedade de línguas. Aleluia. E aprendemos muito, amém? Falamos sobre a ordem, né? No culto, ordem na igreja, aleluia. Paulo instruiu sobre os dons, desses dons específicos, amém? Lembrando que existem outros dons, existem muitos mais dons, amém? Mas Paulo abordou sobre esses dois dons orais, né? Ou dons vocais, e disse a importância de ambos e sugeriu, né, que se fôssemos a escolher, né, se fosse para escolher qual dos dois seria o melhor, né, o melhor em termos de coletividade, pensando em grupo, como igreja, o melhor seria o dom de profecia, porque o dom de profecia edifica mais, né, do que o dom de línguas, variedade de línguas. Lembrando que o dom de variedade de línguas edifica nós, amém? Edifica o indivíduo, edifica o nosso espírito, fortalece o nosso espírito, porque é o nosso espírito a orar ao Pai, amém? Orando as necessidades do espírito. E o dom de profecias edifica a pessoa que recebe a profecia, amém? Então, estando na igreja, estando num grupo de crentes, então quem professa, né? Quem faz uma profecia, normalmente faz para alguém. Então, está a edificar a vida da pessoa, né? Do irmão. Então, Paulo diz que o dom de profecias edifica a igreja, ou seja, para ser usado em grupo é melhor que se use de profecia. Mas Paulo também disse que o dom de variedade de línguas também é importante porque nos edifica a nós, amém? Porque quem fala em línguas não edifica a mente, né? Porque a mente fica infrutífera, porque nós não percebemos aquilo que estamos a falar, mas alimenta o nosso espírito, fortalece o nosso espírito, amém? E o nosso espírito, já sabemos que quando o nosso espírito está forte, a nossa fé está forte, amém? Nós entendemos melhor as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais. Então, só estando espiritualmente fortes para podermos perceber aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer de nós. E só assim nós vemos sentido nas coisas espirituais, porque se nós não formos espirituais, não vamos perceber e vai parecer loucura, segundo a palavra do Senhor, né? Segundo a Bíblia, diz que as coisas espirituais só são entendidas pelas pessoas espirituais, porque quem está na carne parece loucura. Então, eis a importância de mantermos o nosso espírito alimentado, de mantermos o nosso espírito fortalecido e em conexão com o Pai, amém? Então, eu ontem abordei um pouquinho mais, né, para além da leitura que fizemos, né, também fizemos alguns acréscimos, vamos assim dizer, sobre os dois dons, né, as diferenças, as qualidades, vamos assim dizer. Amém? Lembrando que todos os dons são importantes,
todos os outros dons, porque Deus é que dá, o Espírito Santo é que dá, né? Dá como quer, como bem lhe entende, a quem quer. Umas pessoas já nascem com os dons, amém? Mas que Paulo aconselha a buscarmos. Então, quem não nasceu com dom, quem ainda não tem o dom, então Paulo aconselha a buscarmos diligentemente, né? Ou seja, com empenho, buscarmos com dedicação, praticarmos, amém? Porque se a gente já busca, já tem algum entendimento, já ora a Deus, então a gente às vezes fica à espera que aconteça de repente, e às vezes já está lá o dom, mas enquanto nós não praticarmos, nós não colocarmos em prática, né? Não tirarmos para fora, né? Tirar para fora, enquanto isso a gente não vai saber se tem, se não tem, se já está ativo, se não. Então temos que praticar com fé de que já está lá, Deus já nos entregou, já nos deu, e para que se manifeste realmente. E depois Paulo falou, né, sobre a ordem no culto, para quando alguém tiver a profetizar, se levantar um profeta, 2 profetas, que tem que ser no máximo 3, cada um no seu tempo, né, que é para não criar ali um alvoroço, uma confusão, onde não vai se perceber com quem é, quem não é. Amém? Então tem que ter ordem na casa do Senhor, tem que ter ordem nas coisas de Deus, nas coisas que fazemos para Deus, tem que ter ordem, decência, né? E que se haver mais de 3 profetas, né? Aqueles que também forem profetas, vendo que já, né, alguém já está a profetizar, ou alguém que já está a falar em línguas, para ele dar o mesmo exemplo para quem tem o dom de línguas, para estar calado e estar a fazer o julgamento, vamos assim dizer, análise do que está a ser profetizado. E aí quem é profeta, né? O 4º, o 5º profeta, o 6º profeta que estiver sentado, vai estar ali a analisar o que aquele profeta, aqueles 2, 3 profetas estão ali a profetizar, estão a falar. Se condiz, né, com a palavra, está de encontro, porque existem os padrões, né, a serem seguidos. Existe, né, porque existe a falsa profecia. Então quem é profeta precisa de entender como é que se profetiza, como é que, né, tem que identificar qual é o espírito, amém? Então Paulo aconselha para que esses não levantem também, comecem a profetizar, mas que ao contrário estejam ali a analisar a profecia que está a ser proferida, né, ou está a ser dita para as pessoas. Do mesmo jeito, quem fala em línguas, Paulo aconselha a não falar em línguas ou não orar em línguas diretamente para alguém, sendo que não há ninguém que interprete, a menos que haja alguém que vai fazer a interpretação dessa linguagem, né, dessa oração. Aí podemos orar por alguém, mas se não tiver ninguém com esse dom, né, então que nós não façamos, mas que nós oremos entre nós e o Senhor, né, ainda aqui na igreja, mas tem que ser só você e o Senhor, segundo o conselho de Paulo, amém? Dessa forma vai se manter a paz, vai se manter a decência, vai se manter a ordem, né? E isso também não vai atrapalhar, de certa forma, o culto, a reunião, e não vai trazer confusão para pessoas que sejam novas, por exemplo, visitantes, pessoas curiosas, né, que vão para a igreja. Às vezes tem aquelas pessoas, eu já recebi pessoas na igreja que estavam só a passar e queria só ver o que é. E a gente convida, não pode entrar para ver o que é, como é que é. E a pessoa senta e assiste o culto até o fim, ou assiste até um certo momento, né, quando se apercebe o que é, ou prontos, né? Aí a pessoa retira-se. Então acontece de haver os curiosos, né? De ter as pessoas que não sabem o que é, não sabem do que se trata, ou querem entender como é que é a mensagem, ou como é que é a base da igreja, enfim. Então as pessoas entram. Então, se as pessoas começarem a falar em línguas, essas pessoas que não sabem vão entrar, então vai lhes criar uma certa confusão, né? Não vão estar a perceber, então vai ser um pouco complicado. E em vez de evangelizar essa pessoa,
vai afastar ainda essa pessoa, né, da casa do Senhor. Já Paulo diz que quando é profecia é diferente, porque a profecia, como é falada na nossa linguagem compreensível por qualquer pessoa que fale aquela língua, aí mesmo que entre um visitante, ou ele até diz descrentes, né, ou pessoas que não são instruídas, então podemos entender por também pessoas que vêm só visitar ou estão a passar, os curiosos. Então a pessoa que estiver a ouvir vai conseguir perceber o que está a ser dito, embora não seja para ele ou para ela, né, mas vai conseguir perceber o que está a passar ali, vai conseguir, né, entender a mensagem. Então foi isso que Paulo orientou. Lembrando que ainda estamos a ler o livro de 1 Coríntios, lembrando que é a primeira carta que Paulo envia para essa igreja, né, de Corinto, e que hoje vamos ler o 15, amanhã vamos ler o 16 e aí terminamos este livro, entramos para 2 Coríntios, que é uma segunda carta que Paulo envia para essa igreja, amém? Depois de um tempo ele envia essa outra carta, essa segunda carta. Então, estamos dentro do tempo. Hoje vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Esse capítulo de hoje é tão importante quanto todos os outros que já lemos. É tão cheio de informação, cheio de alimento espiritual, quanto todos os outros que nós já lemos. E eu queria realmente, né, que fazer um pouco de tempo para que mais pessoas entrem, porque as pessoas entram sempre já no final e acabam por não apanhar as primeiras, né, a primeira leitura. Mas nós já estamos bem dentro, né? Passamos um pouco até do nosso tempo. Então eu creio que devemos começar já. E aqueles que forem entrando vão apanhando, né? Como sempre, apanhando no caminho. Amém. E de qualquer forma, a live fica sempre gravada. Então as pessoas têm a oportunidade de assistir numa outra altura. E é assim. Então vamos começar. Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Aleluia. Amém. Então, no capítulo 15 de 1 Coríntios diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Amém? Vamos agora fazer um pequeno, né, resumo, como a gente faz sempre, para que deixa só assinalar aqui para não me perder. Então, Paulo, né, fala agora aos irmãos sobre a ressurreição de Cristo. Ontem falou sobre os dons, né, o dom de profecia e o dom de variedade de língua. E ontem, que eu digo, o capítulo passado, né? Agora, neste capítulo, ele fala sobre a ressurreição de Cristo. Então, ele diz: Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Paulo, quando diz o evangelho da qual os preguei, o que é que Paulo está a fazer? Está a fazer lembrar, está a fazer uma menção de que este grupo de irmãos foi Paulo que, vamos assim dizer, foi o fundador, amém? Foi Paulo que começou a obra nesta cidade, né? Nesta cidade, porque Corinto, né, é uma cidade da Grécia. Então, Paulo teve em outras cidades. Então, nesta cidade, este grupo, para quem ele envia essa carta,
essas duas, né? Nunca estamos a ler sobre a primeira. Então foi Paulo que fundou aquele grupo, foi Paulo que começou a pregar. Não sei quantas pessoas eram no início, mas o grupo foi crescendo, amém? Até chegar a um número de pessoas e até haver alguém que já pudesse continuar, né? Dar continuidade do trabalho que Paulo tinha iniciado. Aí Paulo teve que se deslocar para outra cidade e assim por diante. Amém? Então aqui, Paulo, quando começa esse tema, ele diz: irmãos, quero lhes trazer à memória aquilo que eu vos preguei no início, amém? Daquilo que eu vos falei, o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Ou seja, desde que eu vos falei sobre esse evangelho de Jesus, vocês continuam firmes até hoje. Então quero vos trazer à memória, amém? Depois ele diz assim: por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Amém? Vocês estão salvos a partir do momento que vocês aceitaram esta palavra, a partir do momento que vocês aceitaram o evangelho de Cristo, a partir do momento que vocês aceitaram que Jesus morreu e ressuscitou por cada um de vocês, vocês já estão salvos. Mas desde que se mantenham firmes, desde que se apeguem firmemente a esta verdade, a esta palavra que lhes falei. Amém? Depois Paulo diz assim: caso contrário, vocês tenham crido em vão. Se vocês não se apegarem a essa palavra, não se agarrarem a esta palavra, vocês estão a crer em vão. Ou seja, aceitaram da primeira vez que eu vos falei e vocês estão nesta palavra, ou seja, nem com a seguir esta palavra, mas em vão porque vocês já não creem firmemente, já não estão apegados nela firmemente, tá bem? Isso é mais uma como eu tinha falado há umas lives atrás, né? Uma das leituras que fizemos, que eu levantei a questão de que existem pessoas, né? Ou linhas teológicas, igrejas, vamos assim dizer, para ser mais fácil a compreensão, que defendem que uma vez a pessoa salva, é salva para sempre. Então eles dizem assim: se você já aceitou Jesus, podes andar como quiseres, que a tua salvação você já não perde. É a chamada teoria da hipergraça. Enquanto nós somos salvos pela graça do Senhor, né? A graça de Jesus ter morrido por nós, né? É a graça. Essa teoria de que você aceita Jesus uma vez e já está salvo para sempre é considerada a teoria da hipergraça. Amém? Então essa teoria é errada. Se você já ouviu algum pregador que falou sobre isso, então te aconselho a deixar de ouvir esse pregador. Amém? Porque a palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas, sobre pessoas dentro do grupo, né? Dentro vamos assim dizer, de cristãos, né? Pessoas que acreditam na palavra, mas que vão distorcer. O próprio Paulo alertou o grupo de Roma. Em Romanos nós lemos sobre isso. Paulo disse: olha, eu vos deixo. Acho que foi em Roma ou em Atos, que ele explica que quando foi em Jerusalém, um dos dois, ele alerta, né, a um grupo, acho que foi Jerusalém, que ele disse: olha, eu vou vos deixar, mas tenham cuidado, porque vão se levantar pessoas a dizer que são da palavra, pessoas que dizem, né, que têm a fé em Cristo Jesus, mas vão enganar. Então essa teoria de que uma vez salvo para sempre é uma teoria do engano. Amém? Aqui Paulo está alerta sobre isso. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Amém? E até um dos exemplos que eu apontei aqui é o exemplo de Judas. Judas Iscariotes andou com Jesus. Ele viu os milagres, tudo aquilo que os apóstolos viram. Tudo bem que ele não andou desde o início, mas ele andou tempo suficiente para ver os milagres, para testemunhar o que Cristo tinha feito, o que Cristo fazia. Ele próprio também foi, quando Jesus mandou eles irem de 2 em 2, pregar a palavra, expulsar demônios, fazer milagres. Ele próprio também fez essas coisas, mas ainda assim traiu Jesus. Então o que ele era? Uma pessoa que andava com Cristo, ouvia Cristo, via as coisas de Cristo, mas não estava convertido.
não estava convertido, o coração dele não tinha sido transformado ainda. Então ele traiu. Então isso para dizer o quê? Que às vezes nós estamos a ouvir a palavra, estamos dentro de uma igreja, mas não estamos com o coração transformado. Amém? Então isso é para nos fazer pensar um pouco. Amém? No 3 diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12. Aqui Paulo, quando ele diz, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, né? Lembrando que Paulo é apóstolo, ou era apóstolo de Cristo, mas não andou com Cristo. Paulo não fazia parte do grupo dos 12. Ele não fazia parte. Amém? Nessa altura, não sei onde é que ele andava. Ainda andava a perseguir os cristãos. Amém? Ele não andou com os 12. Paulo vem a ser apóstolo anos depois. Pelo que eu estudei, pelo que eu investiguei, Paulo só se torna apóstolo uns 30 anos depois da ressurreição de Cristo. Ou seja, Jesus morreu. 3 dias depois ressuscitou. Ficou 40 dias aqui, né, na terra ainda. Depois vai para junto do Pai. 10 dias depois o Espírito Santo vem. Ou seja, Paulo só se torna apóstolo. Jesus só aparece para Paulo cerca de 30 anos depois. Então foi anos, bastante anos. Nesse espaço de tempo, ele andava a perseguir os cristãos, a matar, a fazer 30 por uma linha para acabar com o ministério de Jesus. Amém? Até Jesus aparecer para ele. Então, o que Paulo diz aqui, que primeiramente o que lhes transmiti foi o que recebi. Ou seja, Paulo ainda teve o privilégio de andar com alguns dos apóstolos. Ele não conheceu Pedro, não conheceu alguns. Então, o que os apóstolos faziam? Passavam a palavra a várias pessoas. Então, já havia os grupos, né? Os grupos, eu digo, as igrejas, né? Que pronto, eram os grupos. Na altura não havia templos, não havia paredes, vamos assim dizer. Podiam se reunir em casa de um, em casa do outro, mas não havia tipo, vamos à igreja, vamos ao templo. Não, era tudo assim, vamos dizer, meio que escondido, porque havia perseguição, né? Então, Paulo, quando recebe a informação, quando recebe o evangelho, né? Foi porque Jesus apareceu para ele, mas aí ele depois se enturmou também para entender. Então, mas Jesus apareceu para mim, me expliquem mais sobre ele. Aí ele foi evangelizado, né? Isso que nós estamos a fazer agora, é ensinar as pessoas que estão na caminhada. Paulo também passou por esse processo. Eu passei, você passou, assim sucessivamente. É assim que se, como é que se diz? Que nós depois nos transformamos, né, em cristãos, em discípulos também, amém? Então Paulo diz que recebeu a informação, né, recebeu o evangelho e ele estava a passar e passou para a igreja de Corinto. Por isso é que ele diz, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, já havia Escrituras antes de Cristo vir, antes de Jesus, né, vir para a terra, nascer e tudo. Já havia escrituras que falavam sobre isso. Já havia as profecias, né, que contavam, né, que alertavam o povo de que viria o Messias, viria o Filho de Deus. Então, Paulo já sabia, de certa forma, porque os judeus, né, os israelitas, eles contam sobre a história deles desde a mais tenra idade. A partir do momento que a criança começa a entender, eles já começam a contar. Amém? Não é como nós, por exemplo, que só vamos ouvir falar de Jesus. Às vezes uns já estão a morrer, nunca ouviram falar de Jesus. Amém? Uns já estão avós, ainda não ouviram falar de Jesus. Na cultura judaica é diferente. É ensinado desde pequeno. Aliás, quando as crianças ainda nem leem, senta-se, conta as histórias, então eles já crescem com aquilo. Quando eles aprendem a ler, aí se fortalecem mais na história. Então já é algo que faz parte da cultura. Amém? Então Paulo já ouvia falar. Quando lhe disseram, olha, estás a ver aquele Jesus que tinham falado lá, em Salmos já falavam de Jesus, em Isaías, amém? O profeta Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus, profeta Joel, ou seja, houve várias
várias profecias, né? Ou seja, vários livros, várias escrituras que estão aqui na nossa Bíblia, né? No Antigo Testamento, que já falavam sobre a vinda de Cristo. Então aí Paulo, quando lhe disseram, ele, né? Tipo assim, aí ele já sabia mais ou menos, amém? Então, quando ele recebe essa informação dos apóstolos, né? Dos discípulos, ele também pegou aquela informação e passa para essa igreja. Depois ele diz assim, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as escrituras. Lembrando que Paulo, né, torna-se apóstolo cerca de 30 anos depois de Jesus já ter vindo, ou seja, já havia escrituras, já havia, Mateus já tinha registrado, João já tinha registrado, amém? Então já havia registros e que estavam, né, que eram as escrituras, amém, que reforçavam essa teoria, vamos assim dizer. Então Paulo fala sobre isso. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Então, Cristo aparece primeiro para Pedro, né? E depois aparece para os 12. Isso tá relatado, acho que no livro de Atos, que a gente leu, de Atos dos Apóstolos. Acho que depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive. Ou seja, quando Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, ainda havia pessoas que estavam vivas nessa altura, né, que testemunharam, porque Jesus ficou 40 dias, como eu já tinha dito, né, na terra, andou ainda com os discípulos, continua a dar instruções, e não foram só os discípulos que tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitado, né, ressurreto, mas mais de 500 pessoas. Por isso é que hoje, se você pegar e fizer uma pesquisa, né, você consegue, até pessoas que não acreditam, né, em Deus ou coisa assim, eles creem, eles sabem, não é creem, eles têm a convicção que Jesus veio, porque existem muitos relatos, foram muitas testemunhas. E eles até dizem que não tem como essas testemunhas terem tido uma visão. Não, né? Porque se fossem só os apóstolos a testemunhar a ressurreição de Cristo, podiam dizer, não, eles já eram fanáticos, já estavam alucinados, então tiveram uma visão. Tem como eles combinarem. Mas 500 pessoas já é muita gente, já são muitas testemunhas. Logo, até os ateus, até os cientistas, até pessoas que não creem em Deus, na criação do mundo e tudo isso, eles entendem que a ressurreição de Cristo é algo verídica, comprovada cientificamente. Amém? Por causa do número de testemunhas. Depois, Paulo diz assim, a maioria deles ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Adormecido também significa, né, em outras palavras, já tinham morrido. Amém? No 7 diz assim, depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Aqui, pela pesquisa que eu fiz, esse Tiago que Jesus aparece, não é o Tiago que fazia parte dos apóstolos. Lembrando que dos 12 apóstolos havia 2 Tiagos. Um Tiago era irmão de João, né? Os 2 filhos de Zebedeu. O outro Tiago era filho de Alfeu. Mas existe um terceiro Tiago que é irmão de Jesus. Esse irmão de Jesus não acreditava em Jesus como sendo filho de Deus, né? Não acreditava na ressurreição, aliás, não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus aparece para ele. Amém? Depois é que aparece para os outros 12 apóstolos. Mas também a Bíblia aqui fala em 12 apóstolos, mas nós temos que lembrar que Judas já tinha morrido. Então não eram 12, eles eram 11. Mas o grupo era chamado os 12, os 12 e os 12. Então era tipo uma forma de chamar, porque depois eles eles levantaram um outro apóstolo, né, que ficou no lugar de Judas, né? Depois já da ressurreição e tudo, Jesus já tinha ido. Foi na altura de Pentecostes, aí eles levantam o 12º apóstolo, mas eles continuavam sendo chamados de os 12. Então aqui a palavra fala que depois de aparecer para Tiago, e então a todos os apóstolos, depois destes apareceu também a mim,
como um que nasceu fora do tempo. Ou seja, Paulo está se colocar como um que nasceu fora do tempo. Por quê? Porque ele nasce. Ele torna-se apóstolo muitos anos depois. Amém? Como eu já tinha explicado. No 9 diz assim: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Paulo aqui, quando ele diz que era o menor deles todos, foi exatamente por ele ter andado, ou seja, por ele não ter andado com Cristo, ele ter aparecido, foi tipo o mais novo, né, o que apareceu depois. Ou seja, como ele não teve a graça de andar com Jesus, não teve a graça de aprender, assim como todos os outros, né, que aprenderam direto com Jesus. Então ele se considera o menor deles todos, mas ainda assim, ele admite que é o que mais trabalhou. Trabalhou em que sentido? Enquanto os outros estavam concentrados, vamos dizer assim, em Israel, né? Eles andavam pelas províncias de Israel. Paulo foi mandado, né, para fora, ou seja, ele saiu. Os outros, alguns deles também foram pregar para fora de Israel, né? Para fora de Jerusalém, fora de Israel. Mas Paulo foi o que mais andou por outros países, porque a Paulo foi dada a missão de levar o evangelho aos gentios. Então ele precisava de sair daquela circunferência, né? Dali daquele meiado, vamos assim dizer, onde países vizinhos tinham judeus também por causa mesmo do sistema migratório, por causa dos exílios, né? Israel foi um país que sofreu muito, foi exilado muitas vezes. Então havia judeus ali nas redondezas, vamos assim dizer. Paulo saiu do círculo, né? Daquela circunferência e foi para mais longe, ou seja, por isso ele se considera, ou foi considerado, né, o que mais trabalhou neste sentido. Teve que ir para mais longe, vamos assim dizer. Depois ele diz: contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creram. Que quem prega, quem faz a obra é Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, Paulo está a entregar toda a honra, toda a graça, toda a majestade para o Senhor, para o Rei da Glória. Então, quer seja ele, quer sejam os outros apóstolos, todos reconhecem a autoridade, né? O domínio, a honra a Deus. Então é essa mensagem que eles também, que Paulo nesse caso está a passar também para a igreja de Corinto, amém? E depois diz assim: ora, se está sendo, estou no 12, amém? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Ou seja, aqui Paulo entra já na questão, né? Porque Paulo é assim, se nós nos lembramos, ele sempre começa, pronto, ele começa o tema de uma maneira, depois ele já vai uma pedrada. Amém? Então ele começa dizendo, né, reconhecendo que tudo que ele passou, que vocês creram, que vocês aceitaram na ressurreição de Cristo. Ele já pergunta: se já vos pregamos, se já vos ensinamos, se já vos revelamos que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, vocês creram, vocês aceitaram, como é que agora tem uns que dizem que não acreditam na ressurreição? Então é por isso que ele entra com esse tema, porque já havia, né? Porque como nós nos lembramos, né? Que essa carta foi escrita porque Paulo ouviu coisas sobre essa igreja. Esse grupo de crentes estavam a falar coisinhas, então Paulo manda essa carta já. E um dos temas que foi abordado, que chegou aos ouvidos de Paulo, é isso: que havia neste meio pessoas que não criam
não acreditavam ou que estavam ali meio a levantar polêmica, né? Levantar conversas sobre a ressurreição de Cristo. Então Paulo faz essa pergunta: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Porque a base do Evangelho é morte e ressurreição de Cristo. Então, se vocês creem que ninguém ressuscita, então não creem que Jesus ressuscitou. Então, se não creem que Jesus ressuscitou, em vão é a vossa fé. Ou seja, a vossa fé, a vossa crença é em vão. E nós também estamos aqui a pregar também em vão. É isso que Paulo diz. Depois ele diz assim no 15: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós não só estamos a dizer, ou vocês, no caso essas pessoas, estão a dizer que não há ressurreição, né? Não há ressurreição, quanto também estão a dizer que Deus não tem essa capacidade. Ou seja, não estão só a falar que Jesus não ressuscitou, estão a dizer que Deus é incapaz de ressuscitar. Ou seja, estão a limitar o poder de Deus, estão a brincar com o poder de Deus. Amém? Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. No 16 diz: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Ou seja, se nós cremos que pela morte de Jesus nós somos salvos, que por causa da morte de Cristo os nossos pecados foram levados, né? Porque é isso que o Evangelho ensina, é isso que o Evangelho prega, que Jesus veio, morreu por cada um de nós e levou consigo todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, né? Todas as doenças, né? Enfermidade, levou tudo. É isso que o Evangelho prega. Então, se nós não cremos na ressurreição, então nós estamos todos em pecado. Então, estamos ainda com a mesma velha natureza. É isso que Paulo está a dizer aqui para esses crentes, não para nós, porque nós cremos, amém? No 18 diz assim: neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Lembrando que quando a Bíblia fala em dormir, é sempre, ou quase sempre relacionado à morte, amém? Então ele diz, neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Porque lembrando que aqui Paulo, né, manda essa carta, mas já havia muitos que já tinham sido mortos por causa de Jesus. Muitas pessoas que já tinham sido mortas, e uma delas é Estevão, que nós lemos, né, há pouco tempo no livro de Atos, que ele foi morto por causa de Jesus. Então aqui Paulo está dizendo, então os que morreram também em Cristo também continuaram com pecado, também levaram o pecado. Então, nem foram salvos, nem vão ser salvos. Amém? Estão perdidos. No 19 ele diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de facto Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, a primícia, o que é a primícia? A primícia tem a ver com a primeira coisa, né? Ou seja, Jesus foi o primeiro que morreu. Jesus foi o primeiro que dormiu. Amém? Então, depois diz, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Quando Paulo diz que visto que a morte veio por meio de um só homem, estamos a falar Adão. Amém? Porque a morte entrou através de Adão. Quando Deus criou Adão, não fez Adão para morrer. Adão morre porque peca. Então, o pecado como é que se diz? É o preço da morte? O preço do pecado é a morte. Tem uma coisa que se diz assim, né? Ou seja, é a consequência. O pecado é a consequência. A morte é a consequência do pecado. Amém? Então a morte só entra depois do pecado. Então, por um só homem entrou a morte,
também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, ou seja, por causa de um, Adão, entrou a morte, e por causa de um, Jesus, entrou a ressurreição. Amém? No 22 diz assim: pois da mesma forma como em Adão todos morreram, ou todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Essa palavra aqui é algo, se você puder sublinhar aí na tua Bíblia, seria bom, porque quando nós pregamos para pessoas que não acreditam na ressurreição, para as pessoas que não acreditam, né, que tipo, mas você é crente, você é coisa, então tipo, por que você é crente? Por que você acredita em Jesus? Amém? Porque nós temos promessa. Nós em Cristo, na salvação em Cristo, né, no aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos uma promessa, a promessa da vida eterna. Então aqui diz, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, porque todo mundo tem consciência da morte, seja o crente, seja o não crente, seja o culto, seja o inculto, todo mundo sabe que vai morrer. Isso é uma certeza. Amém? Então, essa certeza é por causa do pecado de Adão. Agora, a certeza da ressurreição nem todos têm. Ainda tem uns que ficam, será que eu vou morrer? Vou mesmo ressuscitar? Acho que quando eu morrer, eu vou me transformar numa flor. Vou voltar uma flor, eu vou voltar uma borboleta. Que as pessoas que creem em reencarnação, a palavra de Deus não fala em reencarnação. A palavra de Deus fala em ressuscitação. Amém? Ressuscitar, não em reencarnar. E nós vamos chegar mais para frente, vamos entender melhor. Mas aqui está. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Outra coisa que também tem que ser sublinhado. Reforço de que Jesus vai voltar. Mãe Mara, você fica falando toda hora, se Jesus não voltasse, toda hora Jesus não voltar. Quem te falou que Jesus vai voltar? A palavra de Deus. Mas como é que você tem certeza? Porque eu creio na palavra. Se eu creio na palavra, eu tenho que crer em toda a palavra. Não posso crer só o que me convém. Amém? Então, se eu creio na palavra, creio do princípio ao fim, eu tenho que crer que a palavra que diz que Jesus vai voltar, então Jesus vai voltar. Amém? E aqui está. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, né? Jesus já veio. Já ressuscitou. Depois, quando ele vier, ele quem? Jesus. Quando ele vier, os que lhe pertencem. Agora a pergunta é, quem são os que lhe pertencem? Jesus já veio a primeira vez, já voltou, e a palavra de Deus diz que ele vai voltar e vai buscar os que lhe pertencem. Os que lhe pertencem são os salvos, são os que creram na palavra e mantiveram a palavra. Quando nós lemos aqui no segundo versículo, que Paulo diz: por meio deste evangelho vocês são salvos, ou seja, vão voltar com Jesus, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Então, Jesus vai voltar a segunda vez, vai salvar vai vir buscar, por outras palavras, né? Vai vir buscar aqueles que estão salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra do Senhor. Por isso, se nós não nos apegarmos firmemente, como Paulo nos orientou aqui no versículo 2, o que está no versículo 22 não vai se cumprir. Se eu não me apegar ao versículo 2, o versículo 22 não vai se cumprir. Então Jesus vem e vai levar só estas pessoas que acreditaram. Eu que não acredito, ou que acho que não sei o que é que eu acho, então não vai. O 22 não se cumpre. Amém? Precisamos de nos apegar, porque depois Paulo diz: caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, se eu não creio, nem só estou a crer em vão na vinda de Jesus e não me apego firmemente na palavra, então esse 22 aqui diz que depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, então eu não pertenço ao Senhor, então eu vou ficar, não tenho garantia. Amém? Depois no 24 diz:
Isso é o 23, estou aqui a falar 22, mas é o versículo 23. O 24 diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Aqui quando Paulo diz, então virá o fim, ou seja, para entender o fim, nós temos que ler o versículo anterior que fala que Jesus vem buscar os que lhes pertencem, né? Então ele diz, mas cada um por sua vez, Cristo primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem, os salvos, né? Então virá o fim, ou seja, depois de Jesus, depois quando Jesus vier, né? Jesus vai voltar pela segunda vez, vai levar os que lhe pertencem, depois, né? Então virá o fim. O fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Quem são o domínio, a autoridade e o poder? Domínio, autoridade e poder está nas forças do mal, está nas pessoas que também não creram e não vão crer, porque infelizmente a palavra de Deus diz que vai ter pessoas que não vão crer. Tem pessoas que não vão aceitar Jesus até o fim. Eu, no fundo do meu coração, eu creio que você também, nós cremos no fundo do nosso coração que Deus vai ter misericórdia. Mas se nós cremos que Deus não muda, porque a palavra de Deus diz que Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. A palavra de Deus diz que vai ter pessoas que não vão crer. Então, se eu creio que Deus não muda, a palavra de Deus não volta atrás. Então, até dói no coração saber que, infelizmente, tem pessoas mesmo que não vão ver a glória. Infelizmente, não vão ver a glória porque não vão aceitar. Eu estou a estudar sobre o livro de Apocalipse e saber que vai haver pessoas que vão passar por tudo, toda a tribulação, vão ver tudo, vão ver coisas que nós nem conseguimos imaginar. E ainda assim não vão aceitar. Tem pessoas que vão passar pela tribulação, vão ver tudo, todos os apertos, tudo. E mesmo assim não vão aceitar, não vão ser salvas, porque não vão aceitar até o fim. Porque nessa altura o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Então imaginemos nós nesse momento estamos com o Espírito Santo. Nesse momento o Espírito Santo está na terra. Pode não estar dentro de todos, porque nem todos ainda aceitaram Jesus. Mas o Espírito Santo está ao nosso redor, fala conosco, independentemente das pessoas aceitarem, crerem ou não, ainda existe aquela voz do bem. Então o Espírito Santo ali a nos alertar. Se com o Espírito Santo as pessoas estão com o coração tão fechado que não está, a pessoa lhes martela, nada. Não querem ouvir a palavra. Imagina quando o Espírito Santo sair. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, como é que será? Se o Espírito Santo é que nos convence. Porque quem está aqui a nos convencer de tudo que estamos a ler, de tudo que Deus existe, que nós vamos ser salvos, tudo é o Espírito Santo. Não é o nosso entendimento, é o Espírito Santo que nos convence. Então o Espírito Santo é que toca nas pessoas e traz essa convicção da salvação, traz a convicção de que vamos ver Deus. É o Espírito Santo. Agora, se com o Espírito Santo a reinar, as pessoas não estão a acreditar, não estão a ouvir, não estão a mudar o coração. Imagina quando o Espírito Santo for retirado. Enfim, vamos continuar a orar. Amém? Então aqui diz, né, que vai chegar o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo que Jesus vai derrotar é a morte. Amém?
Então, Jesus precisa estar aqui, Jesus precisa de retirar o seu povo, né? Os que lhe pertencem, os que lhe aceitaram, para depois ele destruir todo o domínio, né? A autoridade, o poder, amém? Destruir a morte, entregar o reino a Deus, porque o reino pertence a Deus, mas quem tem o poder de destruição dessas forças, vamos assim dizer, é Jesus. Então Jesus vai destruir tudo isso, todo esse domínio, toda a autoridade, todo o poder que está na terra, amém? E então vai entregar o reino a Deus, amém? Isso aqui nós estamos a ler 1 Coríntios, mas quando nós chegamos em Apocalipse, nós vamos começar já a ver muitas ligações, porque tem coisas que estão aqui e está em Apocalipse, amém? Então já começa a treinar aí o cérebro, porque é para começarmos a fazer as ligações, amém? Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Ou seja, é necessário que seja Jesus a reinar na terra até ele vencer tudo isso, né? Todos essas autoridades, vamos assim dizer, depois deles, né? Para eles colocar debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Debaixo de seus pés é uma forma de mostrar a autoridade, né? É tipo, tudo que está embaixo é tipo como se fosse nada, né? Então, colocar por baixo dos pés é mostrar quem é que tem o domínio, amém? É uma forma de exercer poder. Ou seja, por outras palavras, isso tudo vai para o fogo, né? Para o lago de fogo e enxofre, que é onde está determinado. A sentença de Satanás e todos os seus seguidores vai ser no lago de fogo e enxofre, amém? Então é aí que, né, quando a palavra de Deus diz colocar debaixo dos seus pés, debaixo dos pés de Jesus, é isso, é a condenação, é aonde está prometido, né? Onde o que Satanás, como é que se diz? O que é dele está guardado, né? Então é isso. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Ou seja, aqui Paulo está a deixar claro que quando ele diz que está tudo sujeito a Jesus, tudo, né, sob o domínio de Jesus, que Jesus é que reina, não se inclui Deus, porque Deus é soberano. Não é que Deus seja mais importante que Jesus, porque é um Deus triuno. Amém? Deus, Espírito Santo, Deus, Jesus e Espírito Santo fazem parte da Trindade. Então todos são, como é que se diz? Poderosos, né? Todos são, não existe um é mais que o outro, mas existe, como é que eu posso dizer? Até tem aqui assinalado que é para, se calhar é mais fácil ler aqui, que é para ficar mais claro. Aqui diz assim: o próprio filho se sujeitará àquele, né? Que é essa passagem que nós lemos. O filho ficará sujeito ao pai no sentido de administrativamente, depois de sujeitar todas as coisas a seu poder, entregar tudo a Deus, o Pai, o cabeça administrativo. Não se quer dizer com isso que o Filho seja de algum modo inferior ao Pai. As três pessoas da Trindade são iguais em divindade e em dignidade. A subordinação mencionada é de função. O Pai é supremo na Trindade. O Filho cumpre a vontade do Pai. O exemplo, né, está na criação e na redenção. O Espírito é o enviado pelo Pai e pelo Filho para vitalizar a vida, transmitir a verdade da parte de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é aquilo que eu falei, que o Espírito Santo é que nos convence. Amém? Então ele veio trazer a vitalidade da verdade de Deus. Amém? As verdades de Deus, quem nos traz é o Espírito Santo. Amém? Quem ministra em nós é o Espírito Santo. Aplicar às pessoas a salvação e capacitá-las a obedecer à vontade. Ou seja, se nós conseguimos ler a Bíblia, conseguimos orar, conseguimos estar na comunhão do Pai, quem nos capacita é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos dá essa força. O Espírito Santo é que você pode estar ali bem mole, não quero ver Netflix, não quero ficar dormindo, quero ver televisão, quero ver um filme. Então o Espírito Santo fica ali a te incomodar e você fala:
fala, não, deixa eu ganhar força. Não é por nós, amém? Por isso é que toda a honra e glória deve ser dada a Deus. Todo o nosso empenho, estamos aqui, né, a ler, estamos a estudar a palavra. É o Espírito Santo que gera essa vontade, que gera essa obediência em nós. Depois diz assim, ou a palavra de Deus, a fim de que Deus seja tudo em todos, será demonstrado que o Deus triuno e uno é supremo e soberano em todas as coisas, amém? Cada um tem a sua função, vamos assim dizer, né? Mas não quer dizer que um seja mais importante que o outro, é só termos de função, né? São funções diferentes. O Espírito Santo exerce uma função que Deus não exerce e que Jesus não exerce. Jesus exerce uma função que Deus não exerce e o Espírito Santo também não. Amém? Então, é assim que funciona. Espero que tenha sido mais fácil assim com a leitura. Depois no 28 diz assim: quando porém tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Ou seja, Jesus vai entregar então o reino, né, nas mãos do Senhor, porque o poder foi dado a ele para fazer, né, para conquista de território, vamos assim dizer, né? Vai conquistar, vai ganhar pode colocar esses espíritos, né, essas entidades, essas autoridades, esse poder debaixo dos seus pés, enviá-la para o lago de fogo e enxofre e entregar o reino a Deus. Amém? Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por eles. Aqui Paulo está a falar sobre o batismo de mortos, e eu já ouvi, não sei se você já ouviu, se já viu, que existem igrejas que batizam mortos. Existem crenças que acham, né, como a palavra de Deus diz que nós temos que ser, como é que se diz? Aceitar Jesus e ser batizados. Então as pessoas acham que o meu ente querido, o meu familiar não foi batizado, então temos que lhe batizar antes de lhe enterrar, que é para ele ir para o céu. Não é isso que a palavra de Deus diz. Amém? Não é isso. Paulo aqui, ele refere-se a isso porque já existia essa prática de pessoas acharem que pessoas tinham que ser batizadas mesmo que já tivessem mortas. Então, Paulo diz isso. Então, se vocês que usam essas práticas de batizar morto, então estão a batizar para quê? Se vocês não acreditam em ressurreição. É nesse sentido que ele está a dizer. Amém? É nisso que ele está a dizer, está a trazer a consciência. Então, vocês que têm esse vosso costume, essa vossa cultura de batizar morto, então está a fazer em vão. Amém? Não está a dizer que seja certo fazer isso, porque é errado. O batismo é um ato de confissão. Eu dei o exemplo, é como se fosse o casamento. Nós casamos, né, publicamente. Ninguém casa em off, só casou com um conservador ali a ver. Precisa de testemunhas, pelo menos 2 testemunhas. Porque para oficializar aquela união precisa de ter pessoas a verem. Então o batismo também precisa de ter pessoas presentes a verem que a pessoa está a ser batizada. Amém? Então só pode acontecer isso, ou seja, porque o batismo, né, é como se fosse um contrato, assim como o casamento é um contrato, né, de tipo 2 pessoas vão se unir em casamento e as pessoas vão testemunhar que realmente eles assinaram que agora são marido e mulher. Então o batismo é como se fosse um casamento, só que é com Cristo. Amém? Então eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora eu preciso demonstrar para as pessoas, amém? Para as pessoas, para o público, vamos assim dizer, que eu agora sou nova criatura. Amém? Então, uma pessoa que já morreu não vai mostrar mais que. Amém? Não faz sentido. Mas as pessoas às vezes acho que se apegam assim, algumas palavras da Bíblia e usam, como se diz, o texto fora de contexto é motivo, né, para heresia. Isso é uma heresia. No 30 diz: também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei por isso, se os mortos não ressuscitam. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos.
Não se deixem enganar. Aqui Paulo, ele fala, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso aqui é como se fosse como é que se diz? Uma ironia. Paulo está a ironizar. Então, se vocês não creem na ressurreição, vamos hoje a comer e beber porque amanhã vamos morrer. Não tem pessoas que falam assim. Tem pessoas que usam esses termos, né? Tipo, vamos só comer, beber, dançar, fazer, aproveitar a vida, somos jovens, vamos morrer, todo mundo vai morrer. Então, tem pessoas que usam essa expressão, e Paulo também está a usar aqui como uma forma irônica, né? De dizer que, tipo, como não vamos mesmo morrer, vai acabar a vida, então vamos fazer isso. Então, ele está usando esses termos. Depois ele diz, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixem enganar. Você, não podemos nos deixar enganar. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se nós sabemos que Jesus realmente morreu, realmente ressuscitou, porque houve testemunhas, nós cremos na palavra, nós cremos no Evangelho, nós cremos que nós vamos morrer, vamos ressuscitar para ir viver com o Pai na glória. Não podemos pensar só, não, vamos só dançar, vamos só beber e comer e vamos morrer, a vida acabar. Não pode. Ou nós cremos na verdade, ou nós cremos nas mentiras de Satanás. Então Paulo diz, não se deixem enganar. As más companhias, quem são as más companhias? São os que falam, não, vamos, bebe só mais uma. Não, dança só mais uma. Não, faz só mais uma vez. Não, vamos só ali. Depois você vai na igreja. Não, hoje vamos aqui na festa, né? Fazer, desfazer. Não estou a dizer que ir à festa é errado. Mas o que eu estou a querer mostrar é o sentido. Amém? Aqui Paulo também fala, vamos comer e beber, não é no mau sentido, não é que seja errado comer e beber, amém? Mas qual é o sentido disso? O que está por trás da intenção do ir comer e beber, porque amanhã vamos morrer, amém? É nesse sentido que eu estou a falar. Então, as más companhias são aqueles que não creem e que nos levam nos caminhos errados, que nos levam no engano. Então, ou nós sabemos o que é certo e nós fazemos o que é certo, e nós vamos ser pessoas que vão aconselhar, que vão levar os que estão nos maus caminhos para virem para os caminhos de Deus, ou então nós vamos ser corrompidos. Então Paulo diz, não se deixem enganar. Amém? As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Paulo está a falar com os crentes. Paulo não está a falar com as pessoas que estão na vida. Estão perdidos aí, achando que estão a ser felizes. Paulo não está a falar com esses. Paulo está a falar com as pessoas que conhecem a verdade. Paulo está a falar com as pessoas que já ouviram falar da verdade. Está a falar com pessoas que já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Pessoas que já creram. Pessoas que já sabem o que é e o que não é. É para essas pessoas que Paulo está a falar. Amém? É para esses que Paulo está a falar. Como justos, como pessoas entendidas, como pessoas que já sabem da verdade. Recuperem o bom senso e parem de pecar. Não se desviem, não se deixem enganar pelas más companhias. Pois alguns há que não têm conhecimento, ou seja, tem pessoas que estão só a ouvir, mas não têm conhecimento. Então, como é que nós vamos ouvir o conselho de uma pessoa que não tem conhecimento? Como é que uma pessoa que não tem conhecimento é que vai nos orientar? E ontem falei sobre isso. E dei o exemplo que há uma passagem que diz que um cego não pode guiar outro cego. Senão, como é que vão fazer? Como é que vai saber qual é o caminho certo? Então, nós temos que começar a analisar quem é a pessoa que está a falar, quem é a pessoa que está a aconselhar. Essa pessoa sabe da verdade, é uma pessoa que conhece a palavra, segue a palavra. Então, tá bem, tá apta para me aconselhar. Eu posso ouvir esse conselho. Agora, é uma pessoa que está tão cega quanto eu, está tão perdida quanto eu, não sabe o que está a fazer quanto eu. Então, não posso me deixar guiar por essa pessoa. Amém? Digo isso para a vergonha de vocês. Ou seja, ganhem vergonha na cara, tipo assim, né? Ganhem vergonha e
e mudem de vida, amém? Tipo assim, Paulo a repreender, amém? Depois no 35 diz: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? São perguntas legítimas, amém? Nós também, antes de sabermos, também fazemos essas perguntas. Quem não sabe, vai fazer essas perguntas. É normal, amém? E Paulo diz: com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Ou seja, nós não conseguimos usar uma semente para plantar, a não ser que essa semente morra. A semente normalmente tem que secar, né? Tem que sair de alguma planta, ou seja, uma planta que tem vida, vai deixar uma semente, né? Lançar uma semente. Aquela semente já está fora da planta, está perto da vitalidade. Aí a gente pega e põe na terra, amém? Então Paulo está aqui já dá exemplos, né? De sementes, plantações e tal, né? Para melhor compreensão. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrenos é outro. Um é esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Amém? Paulo está a trazer aqui exemplos, amém? Que às vezes a pessoa fica assim, pera, o que tem a ver a semente? Agora está a falar da lua, das estrelas. Paulo está a dizer que, por exemplo, ele falou das sementes, né? Que a semente precisa de sair primeiro de uma planta, vamos assim dizer, morrer e depois ser replantada, né? Depois ele fala dos corpos. O corpo da pessoa é diferente do corpo dos animais. É diferente das aves, né? É diferente dos peixes. Tudo tem vida, tudo é corpo, mas são diferentes em espécie. Depois ele fala sobre as estrelas, fala do sol, fala da lua. São tudo corpos celestiais, né? Tipo, são, como é que se diz? Astros, né? É isso que se diz? Estrelas, né? Tudo é estrela, o sol é estrela que fica à noite, mas são diferentes. Embora sejam tipo como se fosse, vamos dizer assim, a mesma espécie, o mesmo conjunto, mas espécies diferentes, tipo assim, né? Então Paulo está a dizer que também existe essa diferença. Quando a pessoa morre, o corpo celestial é de uma maneira e o corpo terreno é de outra maneira. Amém? Embora seja tudo corpo, mas são diferentes espécies. Amém? Depois no 42 ele diz: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Onde é que eu parei? Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Ou seja, quando nós morrermos, esse nosso corpo que é perecível estraga, por outras palavras. Quando ressuscitar, vai ressuscitar imperecível, não vai estragar. Amém? Que não estragar ou decompor, né? Se calhar é melhor falar assim. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Semeada em desonra tem a ver com pecado. Amém? Nasce já com pecado. Mas quando ressuscita em glória, ou seja, sem pecado. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Amém? Aqui Paulo está a falar sobre Adão, mas acho que vamos continuar a ler porque ele depois explica mesmo. Amém?
Não foi o espírito que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Ou seja, nós temos a imagem, né, conforme a imagem, vamos assim dizer, conforme a semelhança de Adão. Amém? Então, do mesmo jeito que nós nascemos com essas semelhanças, com essas características, então quando nós ressuscitarmos, vamos ressuscitar com as características de Cristo. Porque Cristo é que se tornou, né, um corpo celestial, porque Cristo morreu e depois ressuscitou. Então, essa ressurreição de Cristo, né, com o corpo glorificado, é o mesmo que nós também vamos ter. Amém? Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Aqui quando Paulo diz, irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue representam o corpo, representam a vida, né, no corpo. Esse nosso corpo, sem sangue, perde a vida. Então, sem corpo também não há vida, né? Tipo, não há corpo vivo, vamos assim dizer, né? Então, carne e sangue, esse nosso corpo, essa nossa carcaça, vamos assim dizer, e o nosso sangue não tem como ir para o céu, não tem como entrar para a glória. Então precisam de ficar na terra, porque a própria palavra diz que do pó viemos e para o pó voltaremos. Então é como se essa nossa carne fosse feita realmente como foi Adão feito, com barro, com a terra. Então nós precisamos de voltar para as origens, vamos assim dizer. Amém? E depois ele diz, nem o que é perecível pode herdar o imperecível, ou seja, estraga, perece, decompõe, então não tem como ir para a glória. Eis que eu lhes digo um mistério. Quando a palavra de Deus diz mistério, então é mistério, amém? Mas tem como decifrar. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormiremos, já aprendemos que é morte, né? Dormir, morte. Então Paulo está a dizer que nem todos vão morrer, nem todos vão experimentar a morte, mas todos seremos transformados. Por que Paulo diz que nem todos vão morrer, nem todos vão experimentar a morte? Porque tem as pessoas que já morreram, tem as pessoas que vão ver a vinda de Cristo. Tem pessoas que vão testemunhar a vinda de Cristo, vão ser ressuscitados quando Jesus vier na segunda vinda, né? Na segunda vez que ele vier para a terra. Então, essas pessoas que serão arrebatadas, essas pessoas que irão subir com Jesus quando ele vier pela segunda vez, essas pessoas não vão morrer. Amém? Essas pessoas não vão chegar a morrer, vão estar vivas a fazer o normal, a vida normal. Se estiver no trabalho, vai estar no trabalho, vai ser arrebatada ou arrebatado no trabalho. Se estiver a fazer compra, vai ser arrebatado nas compras. Se estiver a conduzir, né? Quem já viu o filme da Apocalipse ou a novela de Apocalipse, viu como é que foi mais ou menos o arrebatamento, então consegue ter uma ideia de como é que será. Então é mais ou menos isso que a Bíblia descreve. Então é assim que eles fizeram o filme, né? De formas... Pronto, já a pessoa pode ter uma ideia de como é que será. Então as pessoas vão estar a fazer as coisas normais. A própria palavra diz que muitos vão estar a casar, outros vão se dar em casamento. A vida vai estar normal. A vida vai estar a seguir normal. A vinda de Cristo vai ser assim. Então não vai ser tipo, todo mundo parou e agora... Não, vai estar tudo a seguir normal. Então essas pessoas que foram arrebatadas não irão experimentar a morte. Não vão morrer como os outros que já morreram. Amém? E depois Paulo diz, não assinalei, agora me perdi. Acho que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos... ele diz, né, que nem todos dormiremos, que nem todos morrerão, né? Mas todos serão transformados, ou seja, todos seremos. Ele quando fala seremos transformados, ele se inclui, né? Porque
até então ele estava vivo, não sabia se Jesus iria voltar quando ele ainda estava vivo, né? Então ele escreve nesses termos, né? Tipo, se eu tiver a escrever agora sobre não, Jesus quando vier, e se Jesus, né? E depois a pessoa morre e tal, quando a pessoa que for ler vai entender que não. Então a Mara achava, né, que, né, Jesus podia vir. Achava não, é uma certeza que Jesus virá a qualquer momento. Então só nós não sabemos se já vamos ter morrido ou se vamos estar vivos ainda, amém? Então Paulo fala nesses termos. Então Paulo diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então a transformação do corpo glorificado será para todos, tanto os que já morreram quanto os que estão vivos, amém? Quando Jesus vier buscar a igreja, o corpo das pessoas que já morreram vai como é que eu posso dizer? Tipo, levantar da terra, mas não será aquele corpo que já entrou em decomposição, porque nesse momento só são ossos, né? Mas vai entrar, quando for para a glória, vai entrar em corpo glorificado, não vai entrar o esqueleto da pessoa. Ah, não, porque agora nesse momento só tem já esqueleto. Como é que é? Vai entrar esqueleto? Não, vai entrar corpo, né? Corpo assim como nós nos vemos, assim, né? Cabeça, mão, braço e tal, mas não carne, amém? Então vai ser essa transformação, tanto dos que ainda vão estar na terra, ou vivos no caso, e os de que já morreram. Depois diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Ou seja, como eu disse, vai estar tudo a correr normal, né? As pessoas a fazer as coisas normais, mas vai acontecer num instante. Num abrir e fechar de olhos. Você só fechou o olho, abriu e já não está aqui, amém? Então vai ser muito rápido, mas vai ser algo perceptível, as pessoas vão se perceber, porque vai ser ao som da última trombeta. Então a trombeta vai soar, as pessoas vão se aperceber, pois a trombeta soará, né? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, só depois, né, das pessoas que já morreram, as pessoas que ainda estão vivas, serem transformadas em um corpo glorificado, aí sim é que a morte, né, será destruída, ou seja, já não haverá morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Aqui quando Paulo fala o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, Paulo refere-se àquela passagem, acho que foi em Romanos, que ele diz, né, que antes de conhecer a lei, ou antes de saber da lei, as pessoas não sabiam que era pecado, ou seja, o pecado só se escancarou, tipo, só ficou evidente por causa da lei. A lei que veio mostrar que matar é pecado, roubar é pecado. Até então eles faziam, era errado, mas não estava tão, como é que eu posso dizer? É como eu dou o exemplo da proibição. Quando tu sabes que algo é proibido, aí é que dá mais vontade de fazer. Então é nesse sentido que Paulo, o pecado do salário é a morte. Agora é que eu vi o salário do pecado da morte. Então Paulo falou sobre isso em Romanos. Então aqui ele diz, né, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Mantenham-se firmes, temos que nos manter firmes, fortes na palavra, nos caminhos do Senhor, e nada pode nos abalar. Amém?
sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que é que Paulo está a dizer aqui? Que haverá recompensa em Cristo Jesus. Vai ter recompensa, é bíblico. Eu tenho certeza, porque a palavra do Senhor diz, é promessa do Senhor, então o trabalho não será inútil. Amém? Temos que continuar, temos que ser dedicados à obra, devemos ser empenhados em levar a palavra. Amém? Aleluia, Jesus. E ficar firmes. Em nome de Jesus, que vamos ter recompensa no Senhor, recompensa em Cristo Jesus. Amém. E aqui terminamos o capítulo 15, que foi bem extenso, cheio de informação, cheio de bênçãos, de chaves aqui preciosas. Amém? Conselhos assim vindos mesmo do céu, para nos dar mais força, para nos dar mais perseverança na caminhada. Instruções, né? E é assim. Amém. Aqui terminamos, então vamos encerrar com a nossa oração. E Deus abençoe a vida de todos que estiveram até agora. Amém. Aleluia. Jesus, não sei se você tem algum pedido de oração. Se tiver, pode escrever aqui no chat que nós vamos estar em oração. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Quem puder, feche os olhos. Quem não puder, fica com o olho aberto mesmo. Vamos orar para encerrar a nossa leitura de hoje. O nosso tempo, o nosso devocional com o Pai. Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo momento que tivemos aqui contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estiveste, meu Pai, do princípio ao fim, Pai amado, trazendo o entendimento, meu Pai, trazendo esclarecimento da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada palavra, cada bênção que o Senhor liberou na nossa vida através dessa leitura, Senhor. Obrigado, meu Pai, por cada libertação, meu Pai, por cada, meu Pai, abertura de olhos, meu Pai, abertura de sentidos espirituais, meu Pai, para entender a Tua palavra, Senhor, pois eu creio, Rei da Glória, que Tu, Pai Santo, és fiel para começar a boa obra que terminaste em nós, meu Pai, e essa obra, Pai Santo, já pode ser vista, já pode ser vivida, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. Obrigado, Pai da Glória, por tudo que tens feito e por tudo que ainda irás fazer na nossa vida e através da nossa vida, Senhor, pois nós cremos, Senhor, que nós serviremos a Ti, meu Pai, que nós, meu Pai, andaremos e continuaremos nos Teus caminhos, meu Pai, e traremos, meu Pai, pessoas, mais almas para o Teu reino, meu Pai, pelo nome do Senhor Jesus, meu Pai, através, meu Pai, do Espírito Santo, meu Pai, que habita em nós, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai amado, eu entrego a vida deste irmão, desta irmã que está aqui presente, meu Pai. Entrego também a vida, meu Pai, desse irmão, dessa irmã que está assistindo, meu Pai, a live nessa hora, depois de gravada, Rei da Glória. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor entre, meu Pai, com providência na vida, meu Pai, desse irmão, dessa irmã. Que o Senhor entre com providência na casa, meu Pai, na família, meu Pai. Que o Senhor restaure, meu Pai, tudo aquilo que precisa de ser restaurado, meu Pai. Que o Senhor liberte, meu Pai, tudo, meu Pai, que estiver encarcerado, meu Pai, tudo aquilo que estiver amarrado, meu Pai, pelas garras de Satanás, meu Pai, pelas correntes satânicas, que o Senhor quebre, que o Senhor abra, que o Senhor, meu Pai, corte, meu Pai, todo o fio de prata, meu Pai, que liga, meu Pai, esse irmão ou essa irmã, meu Pai, a entidades, meu Pai, espirituais, meu Pai, que não professam o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor acampe anjos e arcanjos de guerra, meu Pai, qualificados, meu Pai, com espadas de fogo, meu Pai, dando cobertura espiritual, meu Pai, dando proteção, meu Pai, neste irmão, nessa irmã, nas suas casas, nas suas famílias, Rei da Glória. O Senhor guarde, o Senhor proteja, meu
Pai. Que o Senhor, meu Pai, coloque sobre eles o teu manto sagrado e os torne invisíveis aos olhos do mal, meu Pai. Eu declaro que nenhuma flecha lançada, ou que toda flecha lançada contra nós não prosperará, Senhor, porque a tua palavra, meu Pai, é escudo, meu Pai, para os nossos pés, Senhor. Oh, Pai Santo, é espada nas nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que o Senhor nos blinde, meu Pai, com uma nova armadura, Senhor, um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, um novo escudo da fé, uma nova espada do Espírito e novas botas do Evangelho da paz, Senhor. A armadura é essa, meu Pai, lavada e remida no sangue do Cordeiro, Senhor, e que toda flecha satânica, meu Pai, cairá por terra, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Toda flecha de mentira, toda flecha de engano, toda flecha, meu Pai, de mentira contra a nossa vida, contra a nossa família, Senhor, não prosperará, Senhor, porque nós somos fortes em Ti, meu Pai, contigo, meu Pai, com a Tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue a ruminar a Tua palavra, meu Pai, nos nossos corações, na nossa mente, meu Pai, para que venha, meu Pai, a dar mais frutos, meu Pai, mais entendimento, maior entendimento, meu Pai, através do Teu Espírito, Senhor. Oh, Pai Santo, eu te peço que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor continue guiando os nossos caminhos, meu Pai, que a Tua vontade, meu Pai, esteja alinhada à nossa vontade, que a nossa vontade esteja alinhada à Tua vontade, Senhor, para a honra e glória do santo e bendito nome, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor tome a nossa noite nas Tuas mãos, que o Senhor tome os nossos sonhos, meu Pai, guarda os nossos sonhos, meu Pai, quebra, meu Pai, toda a intervenção maligna, meu Pai, nos nossos sonhos, meu Pai, repreenda todo o pesadelo, meu Pai, todo o terror noturno, Senhor, todo, meu Pai, todo bloqueio no sono, todo sono, todo sono, meu Pai, interrompido, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, mas que possamos ter sonhos, meu Pai, vindos diretamente do Teu trono, Senhor. Que o Senhor nos dê sonhos proféticos, meu Pai. Que o Senhor nos dê sonhos, meu Pai, reveladores, meu Pai, da Tua palavra, reveladores, meu Pai, do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toma a vida de cada um de nós nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Toma cada casa nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Cada família que representada nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Aleluia, Rei da Glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus. Sejam todos abençoados. Uma noite abençoada, recalcada na presença do Senhor. E até amanhã, se Jesus não voltar. Amém? Vamos ler amanhã o último capítulo de 1 Coríntios para a honra e glória do Senhor. É uma vitória. Amém? Uma vitória em Deus, uma vitória em Jesus, que nos fortalece todos os dias. Amém? É uma vitória. Você pode pensar que não é nada, mas é uma vitória. Amém? Estamos aqui firmes e fortes a ler a palavra para a honra e glória do Senhor. Então a gente se vê amanhã. Fiquem todos com Deus. Uma noite feliz, sonhos abençoados. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus.